dessa palavra. Pelo fato de ele ser o Deus Todo-Poderoso, a sua palavra é todo-poderosa também. Ou seja, qualquer palavra proferida na Escritura, ela tem poder em si mesma. O fato de Deus ter dito uma palavra, só nisso já tem poder. É diferente, por exemplo, do nosso caso. Por exemplo, se eu disser assim, que haja um carro no meio dessa sala. Cadê o carro? Alguém está no carro? Não. Mas se Deus disser que haja um carro no meio dessa sala. Aí, quando Deus fala, acontece, não tem como correr. A menos que seja uma profecia condicional, como no caso de Nínive, né? Se eu vou destruir Nínive, mas vai lá, avisa o povo para eles se arrepender, porque se arrepender, não destrui. É diferente. Mas quando Deus ele estabelece e determina algo, o simples fato de ele falar torna aquela coisa que ele falou uma realidade. E se ele fez promessas, se ele deu profecias, se ele disse que determinada coisa há de acontecer em determinado tempo, isso vai acontecer. Porque o mesmo Deus que disse haja luz, e eu vi luz, é o mesmo Deus que diz que Jesus Cristo vai voltar, que vai ter uma tribulação, que nós vamos ter o lado dos salvos. É o mesmo Deus que falou. Não mudou. Tá? Nós vamos começar com Hebreus 11, versículo 1, que é um versículo bem conhecido. Hebreus 11, 1. Eu botei na minha versão, mas tem uma versão que eu gosto mais. Alguém quer ler? Quando eu falar assim, alguém quer ler, os que tiver com mais sono, pede para ler. Que é para não dormir. Você vai se entregar que está com sono. Mas também vai ler o texto e vai dormir. Né? Alguém quer ler? Não estou dizendo que alguém está com sono já não. Alguém quer ler o texto? Pode ler na sua Bíblia, não tem problema não. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Bem conhecido. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, em algumas versões de si, a prova das coisas que não se vê. Existem muitas versões que dizem assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos. Essa versão ela é maravilhosa. Toda maravilhosa. Essa versão. Convicção, mas como é que é fato se eu não vejo? Não é um fato. A palavra de Deus, quando ele diz, é um fato. É um fato. Acabou. Ele falou. Quando ele disse assim, haja luz, tinha luz. Não, ele disse assim, haja luz, não tinha luz não. Mas quando ele falou, tu já viu isso aqui? Pronto. Antes mesmo que aconteça, já é um fato. O fato para o ser humano precisa primeiro acontecer. E ele, a própria palavra dele dita já é um fato. Deus sabe que eu prometi esse meu filho, se você passar esse ano, eu dou bicicleta. Ou seja, eu prometi, e ele já está com convicção, né? Ou seja, que eu vai ganhar, né? A bicicleta. Mas tem o quê? A condição. Se ele passar, tá entendendo? Então, ele não está vendo o objeto, mas ele já está com convicção. Tem certeza que você prometeu vai cumprir, né? Vai cumprir, tá entendendo? Ele falou, ele disse, rapaz, meu pai é um de palavras, ele falou. Então, esse versículo aqui sozinho, ele não é de fato, é sozinho ele. Alguém acha assim, não, só por esse texto eu sei o que é fé já, plenamente, não, sabe? A fé, eu compreendo a fé plenamente quando eu compreendo ela em toda a palavra de Deus. Só esse versículo diz, é certeza daquilo que eu espero, mas não vejo, tenho convicção. Mas peraí, se eu disser que eu estou esperando ser bilionário, onde é que na palavra de Deus está dizendo isso? Quer dizer que tudo aquilo que eu tiver certeza e estou esperando, que eu tiver convicção, mas não estou vendo, quer dizer que vai acontecer. Muita gente, irmão, eu sou um homem de fé. Eu acredito nisso. Eu digo, peraí, mas está prometido? Em primeiro lugar, quem é de fé não vai dizer aquilo. Quando ele diz, ele já está se descaracterizando. Deixa que os outros dizem. Porque você vai rogando as coisas que nem é, né? E nem compreende que seja. O verso seguinte, ele dá um complemento nessa definição de fé. Que é o texto de Romanos 10, 17.
Romanos 10, verso 17. Quem quer ler? O pessoal começa a se levantar do eu vou começar com uma Eu pergunta. já li o texto aí. Eu vou fazer uma rodinha. chamada de escola. Então ele está. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Cristo. Isso, amém. A fé por onde? É pelo ouvir. Sim, mas eu ouvi o quê? Qualquer coisa que as pessoas falam? Não. O ouvir é pela palavra de Cristo. O interessante é essa coisa aqui, ó. Tem versão que o pessoal fala assim, Deus. Tem coisa que Deus não seja Cristo, Cristo não seja Deus. A questão é, a maioria das ações dá essa ênfase aqui, ó. E ouvir é pela palavra de Cristo. Quando Cristo fala, quando Cristo falou na criação, aconteceu. Porque quem criou todas as coisas foi Jesus Cristo. Quem nos criou? Conselho sobre o regime alimentar, página 43. Nosso Criador é Jesus Cristo. Então, é pela palavra de Cristo que eu tenho fé. É na palavra de Cristo que eu tenho certeza de que algo vai acontecer. Não é na minha palavra. A não ser que as minhas palavras sejam as palavras de Cristo. É diferente. Aí se alguém duvidar, aí peca. Agora, se eu falar as minhas palavras, você tem todo o direito à obrigação. Só as minhas palavras, não estando baseadas na palavra de Deus, pode duvidar. Agora, se eu falo as palavras de Deus, essas palavras vão se cumprir não porque são minhas, mas porque são de Deus. E o mesmo Deus que zelou para quando ele disse, haja luz e haver luz, é o mesmo que vai zelar para quando ele falar outra coisa e dizer, vai acontecer. Você pode ter certeza. A não ser que nós sejamos um evolucionista. O que é o evolucionista? O evolucionista acredita que as coisas que hoje existem, elas foram evoluindo ao longo do tempo. O criacionista, ele crê que Deus criou o universo a partir do nada. Não tinha nada e ele haja. Quando a gente fica assim, não, mas é porque a palavra de Deus precisa disso, daquilo, para poder acontecer. Não. É evolucionista. É filho de Darwin. E essa que dá a guerra do tempo é mais. É evolucionista. Ou nós somos evolucionistas ou somos criacionistas. Ah, não, eu creio na criação. Creio que Deus criou todas as coisas. Amém. Não importa. Mas tu crê que Jesus vai voltar? Não creio. Eu digo que eu sou evolucionista. Mas eu creio na criação de evolucionista do meu. Porque a mesma palavra que criou lá disse que determinado evento vai acontecer, a volta de Cristo, e tu não crê. O mesmo Deus de lá, o mesmo Deus daqui. Então, toda vez que a palavra de Deus é pronunciada, que eu duvido dela, eu estou me tornando evolucionista. Se eu sou criacionista, Deus diz, amém. Vai acontecer, irmão? Vai. Você está com alguma dúvida? Nenhum. Eu sou um miserável pecador, mas não tenho dúvida do que vai acontecer. Porque ele falou. Não é porque eu falei. Os profetas, os patriarcas, todos eles acreditavam na criacionismo. O apóstolo Paulo ele declara isso muito bem no capítulo 11, no mesmo capítulo aí da fé, que pela fé nós entendemos, ele não se coloca sozinho, ele se coloca como o grupo do próprio criacionismo. O grupo dos apóstolos, dos discípulos, dos patriarcas, dos profetas, eles assim, nós entendemos, porque eles entendiam já exatamente de acordo com o que os patriarcais lá no princípio entendiam. Então, pela fé, ou seja, pela convicção, certeza da palavra de Deus, nós entendemos que foi por ela, por essa palavra, que os mundos, tá, foram criados. Os mundos, não só a terra, mas os céus também foram criados pela palavra. Assim cria o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Então não precisou de matéria nenhuma para Deus fazer nada. Não precisou existir nada para a partir daquilo ali ele fazer alguma coisa. Não. A palavra é só isso. Então,
Quando nós acreditamos que a palavra de Deus, quando sai da boca dele, é a verdade, então essa verdade ela não deve se duvidar jamais por algum mortal. Se duvidar, deixa de ser fé. Então, esse aqui, no caso, é justamente o texto que está aqui na tela. Pela fé, pela certeza daquilo que está escrito, pela certeza do que Deus diz. Olha só, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado, na verdade, pela fé. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Porque Deus, a gente pensa assim, no princípio, na criação, Deus pegou a Bíblia e foi ler a Bíblia para criar o mundo. Não, lá era a palavra de Deus. Falado, Deus falou, e aqui é a palavra de Deus escrita. Tá? Porque daí a gente confunde, fala assim, a palavra de Deus é a Bíblia. Sim, ninguém está dizendo que a palavra de Deus é a Bíblia. Mas lá na criação, Deus não abriu uma Bíblia e ficou lendo, não. Ele proferiu, ele falou assim, haja luz, haja firmamento, haja poção seca, haja divisão dos mares e da terra seca. E foi falando e foi surgindo as coisas. Então, Paulo diz assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O que Paulo está dizendo? Nós temos certeza. Nós somos criacionistas. Nós temos certeza que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo finalizado. Nós não duvidamos disso. De modo que o visível, aquilo que pode ser visto, não foi feito daquilo que se vê. Não foi pego nenhuma obra-prima a partir da qual Deus criou. Ou seja, não existia algo antes. Não teve alguém que criou algo antes para Deus pegar e dizer, não, esse aqui eu vou fazer agora uma coisa. Porque sabe o que é isso? Isso é evolucionismo. É como você pegar uma cadeira e você diz, essa cadeira aqui, se ela balançar, você é bom. Vou botar um negocinho aqui embaixo e botar uma bolinha para ela ficar. Você pegou uma cadeira e fez uma cadeira de balanço. Quando Deus foi fazer o mundo, ele disse, se jogasse alguma coisa aqui para mim, olha que tem esse objeto aqui, né? Eu vou fazer a terra aqui. Não. Ele chegou e fez a partir do nada. Não tinha nada disso agora para ver no universo. Não havia terra, não vai haver terra, que é a terra aqui. Não tem homem aqui não, vai haver homem. Mas cadê o homem aqui? Está aqui o homem. Cadê os animais? Está aqui. Onde está o sol? Está aqui. Ele não pegou e disse, não, vou passar alguma coisa aí, vamos fazer a partir dela. Geralmente, o que as pessoas fazem hoje em dia? A gente tem um inventor de alguma coisa, né? E a gente tem a pessoa que pega aquilo ali e abre embora. Ele pega um objeto e ele vai melhorando. O Senhor não pegou uma coisa e saiu melhorando. Ele pegou do nada. Não existia nada antes de Deus criar. E disse, está aqui. Maurício, dá um exemplo de fé aqui. João, o evangelista. Baseado na fé, ele disse, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Baseado na fé. Baseado na palavra de Deus. Onde ele tirou isso? Já que não tinha no Novo Testamento. Os escritos do Novo Testamento. Ele tirou de algum lugar. Ele não pode ter tirado senão na palavra de Deus. Porque aí deixaria de ser fé. A mesma expressão, no princípio era o Verbo, ele diz o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus, ele tira lá de Moisés. Logo no princípio. No alfa de todos os versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele complementa João agora no verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quê? Pelo Verbo, aquele que estava com Deus e que era Deus, ou seja, a palavra dele. A palavra dele. Tudo foi feito pela palavra. Isso aqui é um exemplo de fé. E que agora quando você voltando mais uma vez para Moisés, no versículo 2, lá você vai ver que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E agora essa parte aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Espírito de Deus. Agora, levando lá para Jó, de onde Jó tirou? O Espírito de Deus me fez. Estou colocando aqui a fé de Jó também. O Espírito de Deus que me fez. Onde ele tirou? Claro que foi desse versículo. O Espírito de Deus que disse, haja luz, houve luz. O mesmo Espírito que disse, haja luz, também fez o homem. Porque está lá escrito em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora o Espírito Profecia nos dá uma clareza. Quando o pai diz para o seu filho, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Satanás teve sido. Então, nós podemos agora observar a fé de cada profeta desse, de cada discípulo, de cada seguidor de Cristo, com uma base. E a base é sempre, assim diz o Senhor, com base em alguma coisa que o Deus disse diretamente ou disse por intermédio de seus profetas. Isso é fé. Parece que eu estou lendo aí o seu material. Pode ligar. Eu não vi seu material. Já Então, Gênesis 1, verso 1. É interessante quando a gente está lendo o texto. Geralmente vem outro texto na mente, né? Parecido com o texto que a gente está lendo. O texto que a gente leu, de Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando a gente chega em Gênesis 1, que é o texto inicial das Escrituras, diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Alguém poderia dizer, é interessante, Deus criou os céus e a terra. Mas como é que foi que ele fez isso? Aí você vai para Hebreus 11, 3. Foram criados pela palavra de Deus. Mas será que o Senhor pegou uma coisa que já existia, já fez a partir dela, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Não foi feito a partir de uma obra-prima que já existia antes de Deus criar o mundo. Ele chegou e disse, haja a terra, está aí a terra. Olha o tamanho do poder de Deus. De novo, se a gente falar alguma coisa para ela existir e essa palavra não for a palavra de Deus, essa coisa não vai existir. Se a gente profetizar um evento e esse evento não tivesse sido dito pela palavra de Deus, esse evento não vai acontecer. Por que os falsos profetas profetizam e não se cumprem? Não foi Deus que falou e a nossa palavra não faz nada. Agora, se quando um profeta fala o que Deus falou, aí pode esquecer, ele pode já ficar doido. Lá no inferno, com os amigos dele lá. Não adianta que não vai mudar nada. Deus disse, vai acontecer, vai. Lembra lá que Satanás tinha tomado as criancinhas lá de 2 anos para baixo, né? Para alcançar Jesus. Jesus não vai nascer, não. É como se Deus estivesse falando, vai. Eu não falei que ele vai nascer. Eu não falei que vai ser Belém. Eu não falei que vai ser tua filha. Como se eu falei. Na verdade, se nós for levarmos ao pé da letra, Satanás não é páreo para Deus, não. Não. Não tem nem como. Aí fala que ele liga, a pessoa pensa assim, irmão, ele é tete a tete, né? O pessoal fala que nunca. Ele é criado. Ele disputar, ele só vai, tem um texto do Espírito que fala, que ele só vai até ele dele. O Senhor limitou o poder de Satanás. Disse, opa, quando era justo, é tipo assim, quando Satanás era justo, o Senhor disse, não, faz, porque ele estava fazendo o que Deus mandava. Quando ele se rebelou, o Senhor disse, não, vou tirar o teu poder todo não, mas vai ser só até aqui. O inimigo de Deus, por quê? O que é inimigo de Deus? Romanos 8, verso 7. Não se sujeita à lei de Deus. Isso é inimigo de Deus. Quem é no universo que pode ser um arqui-inimigo de Deus? Ali tete a tete com Deus. Quem pode? Não tem como. Mas como Satanás se opõe a Deus, como Satanás se opõe à lei de Deus, não se sujeita à lei de Deus,
ele se faz inimigo de Deus. É igual a gente, se a gente não se submete à lei de Deus. Aí, irmão, eu sou um crente, estou todo dia na igreja, eu prego, eu canto. Não, se você não se sujeita à lei de Deus, você é inimigo de Deus. É diferente de Abraão, porque Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque ele não foi chamado de inimigo de Deus. Ele foi chamado de amigo porque ele se submeteu. Quando o Senhor disse assim, Abraão disse sim. Aí depois Abraão duvidou. Sabia que tem que Abraão foi inimigo de Deus? Quando o texto diz assim, que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, foi quando o Senhor disse, tal ano vem aqui, Sara dará a luz um filho, tá? Aí Abraão creu, Abraão acreditou. Sara veio com um plano totalmente contrário, não deita com a minha serva H, porque eu já estou velha, tal, tá? Abraão assentiu naquele negócio, tudo já tá bom. Ali, Abraão não foi amigo, não foi inimigo de Deus, porque ele foi contra a palavra de Deus. E o que nos faz amigo ou inimigo de Deus é se nós guardamos a sua palavra ou não. Conforme está escrito em João capítulo 15, verso 14, vocês são meus amigos, mas é se fizer o que eu mando, vocês fazem. Se não fizer o que eu mando, é meu inimigo. É isso. Essa é a definição. Não se sujeitou à lei de Deus, não se sujeitou à palavra de Deus, pode ser quem for, é inimigo. Aí está escrito: quem ouve a minha palavra, quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Quem não ouve, não é de Deus. Aqui nós estamos todo mundo ouvindo aqui. Todos nós somos de Deus, não é? Assim, basta você rejeitar uma parte da escritura. Você já é considerado como não sendo de Deus. A palavra está dizendo isso aí, ó. Estou concordando. Aí irmão mostrou o texto daqui a pouco e eu digo, não, mas eu não concordo não. Pois eu não sou de Deus. Por quê? Porque eu só aceito a palavra de Deus quando me convém. Aquela parte que não me convém eu não escuto. Então, nesse caso, a matemática aí, vamos lá para Tiago 2,10. Porque tu guarda toda a lei, tu pensa no ponto. A palavra de Deus é a lei. Verdade. Um outro versículo que complementa Gênesis 1 para a gente entender como que foi criado a Terra, além de Gênesis 1, então Gênesis 1, verso 1, Hebreus 11, versículo 3, Salmo 36, verso 6 a 9. Eu botei só o 6 e o 9, mas nós vamos ler do 6 ao 9. Gostaria que alguém abrisse esse Salmo aí, por gentileza. Salmo 36. Salmo 36. Pode ler, por favor. A tua justiça é como as montanhas de Deus. O Salmo 33, de 6 a 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Teve alguma coisa que existe fora Deus? Tem alguma coisa que existe que não foi criada pela palavra de Deus? Tem alguma coisa que não foi criada pela palavra de Deus? Não sabe que os homens inventaram muita coisa. Estou falando nesse sentido.
O sol, ele, Para que fique bem entendido, às vezes alguém pode dizer, o homem foi feito do pó, mas quem fez o homem? Deus. E E o pó veio a existência porque ele falou. o próprio Cristo, né? E quem é o verbo? Tudo foi feito. Foi ele. Tudo foi ele. Essas cadeiras aqui, se vai ser porque eu quero. Basicamente. Aí, irmão, tudo que Deus criou, ele veio sem matéria-prima. Não, nem tudo que Deus criou veio sem matéria-prima. Mas aquilo que é matéria-prima, a matéria-prima veio dele. Porque antes dele criar, não existia nada. Alguém que acha que os anjos existem desde a eternidade? Desde sempre, sempre, sempre. Não. Quem existe desde sempre é Deus. Mas tem um momento que Deus criou os anjos, foi? Aí os anjos. Aí Deus cria a terra. O homem é feito do pó. Gênesis 2,7. Foi feito do pó. Então, esse pó foi Deus que fez quando ele fez a terra. Tem obra-prima para o homem? Tem pó e fôlego de vida. Mas quem é o fôlego de vida? É de Deus. E o pó, quem foi que fez? Foi Deus. A matéria-prima veio dele. Aí, como a irmã Marinha citou aqui, a cadeira que o homem fez. Qual foi a matéria-prima utilizada muitas vezes? Ah, irmã, foi o homem que fez. Ele disse, sim, quem foi que fez o homem? Mas ele fez de onde? Do pó. E quem foi que fez o pó? Foi daí Deus. O que está se estabelecendo é que Deus, quando criou, não tinha nada antes. Não tinha matéria-prima que não tenha vindo dele. Tudo veio dele. Surgiu a partir de Deus. Até os anjos que caíram surgiu a partir de Deus. Eles se rebelaram depois. Mas surgiram de Deus. O homem, Adão e Eva, né? A pessoa de Adão e Eva. Pecaram, irmão, Deus criou o pecado, não. Ele criou Adão e Eva. O pecado surgiu a partir da desobediência de Adão e Eva. Não foi Deus que vou criar o pecado para os homens. O homem e a mulher transgrediram a lei de Deus. Está aí o pecado. Então, olha só. É só corrigindo aí alguns minutos que anotaram. É Salmo 33, versos 6 e 9. Viu? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca, pelo seu espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 2 ali. Pois ele falou e o quê? Tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Porque ele não estava dando uma profecia. Ele está dizendo assim, ó, daqui a tantos mil anos que haja luz. Ele está falando assim, haja luz. Haja firmamento. Haja sol, lua, haja estrelas. É diferente. Agora, se Deus dá uma profecia, por exemplo, como a profecia da vinda de Cristo, deu uma profecia. Ele dá a profecia de que vai ter um milênio. Mas ele falou quando que era exatamente? Não, ele disse, mas vai ter. Ah, será que vai acontecer? Tu falou, será quando ele disse para haver luz? Eu queria nessa palavra quando ele disse assim. Da mesma maneira que nós acreditamos no Deus que disse haja luz, no Deus que criou os céus e a terra, a gente tem que acreditar da mesma forma que as demais palavras que chamam as Escrituras, é como se Deus estivesse falando, de novo, haja luz. Desse monte de treva aqui, vai ter momento que Deus vai dizer assim, entre aspas, né? Haja luz. Acaba com essa treva toda. E vai acabar, Satanás vai ter poder para manter não. É tanto que todas as profecias, elas puxam a gente lá para o período lá em que a gente vai habitar na nova terra, né? Finalmente, lá dos salvos. Tá. Lembra do texto que diz assim que Satanás desceu com grande ira? Lembra do texto aí? É o que diz assim, Satanás está cheio de grande ira porque sabe pouco tempo resta. É isso aí? Isso. É, foi isso, então.
12, verso 12. Pois assim, Satanás está cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Peraí, mas por que Satanás sabe que pouco tempo resta dele? Sabe por quê? Não é que Satanás é fervoroso, ele tem feito, é porque ele sabe que Deus falou, acontece. Quando você diz assim, ó, vai chegar um momento que eu vou acabar com isso aí tudo. Satanás disse que vai acabar mesmo. Porque ele disse que vai. Aí ele tem fé disso não, ele não obedece não. Ele não se sujeita à lei de Deus. Mas mesmo o inimigo, ele olha para o general assim e diz, rapaz, de prepara que aquele general, ele costuma fazer isso, e quando ele faz isso, ele vence. Aí o cara fica, não, tem que se precaver para isso. Ele não tem fé, mas tem conhecimento. Ele sabe. Ter conhecimento não é ter fé. Não faz uso adequado do conhecimento, né? Mas ele conhece. Então, até Satanás, os demônios, vamos lembrar do evento aqui, se eu não me engano, Mateus 8, eu acho que Mateus 8. Diz que Cristo chegou de repente diante de uns endemoniados, e aí, se não me engano, um deles falou assim: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus, vieste atormentar-nos fora de tempo? Oxi, e esse demônio é crente, é? Reconheceu o Filho de Deus? Não. É porque ele sabia que ele era Jesus. Não quer dizer que eles estavam salvos. Eles sabiam o que estava escrito, a promessa, sabiam a profecia. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, por quê? Por causa da profecia. Porque o mesmo Deus que disse haja luz, ele disse, rapaz, Deus disse haja luz, e eu vi luz. Foi ele que me criou, e eu passei a existir. Então, se ele está falando que falta pouco tempo para eu ser destruído, falta pouco tempo para eu ser destruído. Então, deixa eu apressar. É sujeição à lei de Deus? Não. É um reconhecimento do poder de Deus. O cara, quando vai batalhar com o inimigo, ele tem que ter noção do tamanho do arsenal que o inimigo tem. Ele tem que dizer, rapaz, ele tem tanto de munição, tanto de arma, tanto de soldado, tanto de... Ele não pode nada. Na porta, eu não acredito nessa pessoa, não. E vai te ajudar em que é isso? Isso é estratégia. Eu tenho que acelerar os meus passos, pensa Satanás, porque o tempo está se abreviando. Se ele não acreditasse nessa palavra de Deus, de que o tempo não está se abreviando, ele ia relaxar. Eu tenho muito tempo aí. Mas ele parece que ele sabe. Pouco tempo me é. Ele sabe que o mesmo Deus que falou na criação é o mesmo Deus que falou em todas as outras partes da Bíblia. Satanás está assim, por que a gente duvida às vezes? Satanás sabe. Mas se ele desceu onde ele estava. Porque não está falando da expulsão dele, está falando que ele desceu. Lá em Efésios capítulo 6, mas dá para entendermos aí a questão. Né? Porque lá em Efésios capítulo 6, no versículo 12, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Porque ele diz assim que a nossa luta não são contra seres humanos. Por mais que aparentemente exista rivalidades entre os humanos, mas a nossa de cristão não deve se voltar para o humano. Porque a luta é espiritual. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha de onde foi que ele desceu? Das regiões celestes. Ele desce, sabe que resta pouco tempo, e ele vai vir, segundo o Espírito Profecia diz, que ele vai se manifestar mais abertamente, a ponto de acontecer milagres e etc. e por aí vai. Porque ele desceu sabendo que pouco tempo que resta para ele, ele tem que agir rápido. Agora, como é que ele sabe que pouco tempo resta? Diz também o Espírito Profecia que ele vê o aceleramento maior dos anjos subindo e descendo. Ele está acontecendo alguma coisa. Ele sabe muito bem a respeito do que vai acontecer. Inclusive, com o desfecho final, o que vai acontecer. Ele está correndo o máximo que pode. E nós também devemos estar sabendo que resta pouco tempo para nós também se preparar. E
vamos ter que correr, se preparar correndo. Senão não dá tempo. Se resta pouco tempo para Satanás, resta pouco tempo para a gente. Porque o pouco tempo que tem é pro fim dele. Mas também quando ele for preso, também tem um evento, né, para nós. Há pouco tempo para nós temos a esperança, né? Que nós somos comprados com o sangue de Jesus. Não é o mesmo pouco de tempo que resta no mesmo sentido de Satanás. Né? Para ele é para ser aprisionado e futuramente destruído. Para nós, e é porque indica que a prisão de Satanás indica que Cristo veio. Começou o milênio, ele foi preso. Então, se Cristo veio, nosso caso está decidido já um ano antes, né? O fechamento da porta da graça. Então, resta pouco A questão é tempo. tão séria, né? A irmã está falando aqui da esperança. Por exemplo, tem esperança para nós, mas a esperança não vai resolver nosso problema. Tem que agir. Ação. Aí o tempo, como é curto, é pouco tempo, essa ação tem que ser rápida. É como se fosse uma doença que se eu sei que ela existe e eu não procuro providenciar um meio de me libertar dela, ela vai se agravando cada vez mais, né? Eu peguei aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, mas é basicamente o mesmo texto de Mateus 4,4, tá? Lá quando Jesus responde a Satanás na tentação dos pães. Então, aqui diz assim: o profeta Moisés diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, pão do céu, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Ou seja, quando Deus fala, o homem espiritual ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como o corpo físico se alimenta de pão material, o corpo espiritual ele se alimenta de alimento espiritual. E o alimento espiritual para o crente é a palavra de Deus. Agora, não é a palavra que alimenta de fato, não é aquela palavra que é sólida. Porque se você só olhar para o pão não vai tomar. E se a gente ficar só olhando para a palavra de Deus, vamos tirar uma liçãozinha aqui. Se a gente ficar só olhando para o pão, você está com fome. Você olha para um pão, sabe o que acontece? Fica com mais fome. Aí você olha, ei, rapaz, esse pão na minha frente aqui, aí parece que a gente faz aumentar. Se a gente está só lendo a palavra de Deus, vai gerar mais necessidade ainda. Porque, rapaz, eu estou lendo tanto e não estou vivendo. Tá ficando inútil eu ficar só lendo isso aqui. Vai gerar mais necessidade. Não estou dizendo que eu estou sentindo mais vontade de ler a palavra de Deus. Não. Gera mais necessidade. Porque você não está absorvendo os nutrientes da palavra. A palavra não está entrando. Você está só lendo. De repente, gerando conhecimento. Mas quando você compara, você sabe isso. Eu penso muito. Então, eu sou inteligente. Aprendi muita coisa aqui. Mas não vivo nada disso aqui. É igual o pão. Toda vez que você está com fome, só olhar o pão, você não vai encher a barriga, não. Vai ficar fraco. A pessoa que só lê a Bíblia. Ou às vezes só estuda também. Estuda, examina. Mas muitas vezes faz isso só para ter conhecimento. Vai ficar a mesma coisa, vai ficar mais fraca ainda. Porque a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, não é lá de fora, é lá de dentro. Se a gente mantiver Cristo do lado de fora, ele não é salvador para nós, não. Ele só é salvador para nós se ele entrar para dentro de nós. Aí ele é salvador. Tem um detalhe. Toda palavra que sai da boca de Deus. Mas essa palavra, para poder alimentar o ser humano, ela tem que entrar realmente. Aí é onde entra a questão do Espírito. Jesus Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele é a palavra. A palavra que sai dele é a vida. Quando nós agora permitimos que essa palavra entre, nós passamos a ter vida. Então nós não vamos morrer. Pode morrer o físico, porque o homem não é só matéria. Ele é espírito também. Então, a matéria morre, o espírito não. No sentido da palavra de Deus. Onde é que a palavra de Deus morre? Ele dá a vida, ele tira a vida e a vida dele volta para ele. E no dia da ressurreição ele dá porque ele quiser. Por isso que é dito também que esses que aceitam a palavra de Deus e obedecem são filhos da ressurreição. Porque o próprio Cristo é a ressurreição.
Ele é a palavra. Quando essa palavra entra, e que ela permanece em nós, que essa matéria ela desaparece, mas ainda permanece ainda a ressurreição, que é Cristo Jesus. Então ele pode enviar para nós a hora que ele quiser, de volta para nós a vida e ele vai nos fazer viver novamente. Então é assim que o Espírito de Deus entra nos nossos corações. Eis que estou à porta e bato, ou seja, através da palavra dele, é ele mesmo que está entrando. E quando ele entra, ele é pão, ele é vida. Aí os frutos do Espírito aparecem. Aí o homem vai viver, não para si próprio, mas vive para Cristo. Verdade. É isso aí que significa, né? E tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O homem vai viver de acordo com a palavra de Deus. Vai viver aquela palavra lida, muitas vezes estudada, quando ela for absorvida, ela está sendo vivida. Uma coisa é ler, uma coisa é saber, é examinar, outra coisa é viver aquilo que eu examinei. Tá? É porque isso foi absorvido. O nutriente de um alimento do lado de fora não muda. Mas quando você se alimenta, que passa todo o processo dele lá, vai lá para o intestino delgado, aí as paredes do intestino vai receber lá no peito. Então você ficar só olhando. Tá fraco, mas tem pão lá, tem pão lá na tua casa, não tem. Tem que ir lá, não tem. Não pode. Não está absorvendo o alimento, não. Isso está fraco. E é quando ele dispensa cheio. E é quando a gente faz dispensa cheia, a palavra dele. Entre aspas. Estou fazendo dispensa cheia, tá aí cheia. Mas quando não absorver ela, vai ficar fraco o tempo todo. Você pode discernir, fulano tal, será que fulano tal está vendo a palavra? Olha para a vida dele e compara com a escritura. Romanos 1,17 é um texto bem conhecido. Está citado também no livro de Abacuque, também no livro de Gálatas. Diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Justiça de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Viverá pela fé. Mas o que é viver pela fé? Voltem. De tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, aquele que vive de tudo que sai da boca de Deus, aquele que vive de toda palavra que sai da boca de Deus, na versão de Mateus 4,4, é o que vive pela fé. Porque a gente diz assim, irmão, eu vivo pela fé, estou lá no portão com as coisas, estou aí, no meio do tempo aí, largado, e pelo amor de Deus, eu vivo pela fé. Eu disse que você vive pela fé. Talvez como pessoa entende errado. Não, irmão, eu estou aqui pela fé, não importa nem, eu estou lá, não importa. Não. Viver pela fé é viver o que Deus falou. Deus falou para ficar assim. Não, eu digo, não é. Eu vivo pela fé. Eu vivo uma loucura, isso é uma prescrição. Então, agora o interessante, essa expressão aqui que eu não vou estar aqui, vai estar aqui. Nele se descobre a justiça de Deus. Naqueles que vivem da fé, se descobre a justiça de Deus. De quê? De fé em fé. Não, deixa eu dar uma explicação aqui de fé e fé. No próprio texto anterior que foi citado também, né? Porque o justo ele vive da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é só pelo ouvir, né? A fé, ela vem pelo ouvir, mas tem um complemento. A fé sem as obras. Então não basta ouvir. Se só ouvir e não praticar, é morte. Não vai viver homem nenhum dessa forma. Então, para nós termos vida, é necessário que a gente viva pela palavra de Deus. Mas não só ouvindo, como ouvinte, esqueci disso, mas como um praticante da palavra. Ouvir e praticar. Por isso que diz de fé em fé. Se tu não compreender um texto aqui, outro texto vai complementar e tu vai entender completo. De forma que é de fé em fé. Um pouco aqui, um pouco ali. Agora o homem vive. O apóstolo Paulo disse que não são apenas os simples ouvidores da lei que serão justificados diante de Deus, mas aqueles que praticam é que serão justificados.
lá em Romanos 2, verso 13. Isso significa dizer de fé em fé. Porque às vezes eu tenho fé num texto, mas o outro eu desacredito. Aí isso não é fé que salva. A fé que salva é uma fé genuína em todos os seus pormenores. De fé em fé. Você até dizer de fé em fé, em fé em fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Também do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu lembrei aqui de Apocalipse 14, 12. Que está a perseverança dos santos, que estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por que é Jesus? Ele é o autor da fé. Então, se ele é o autor, quem é melhor para definir o que é fé do que Cristo? Eu vou chegar e vou dizer o que é fé. Não, é Deus. É Cristo. Se foi Cristo, se é Cristo que é o autor da fé. E não só o autor como Deus. Quando ele veio como homem, ele viveu essa fé da qual ele mesmo é o autor. Ele já tinha dito, antes dele vir como homem, ele já tinha falado pelo intermédio de Moisés, que a fé vem de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando ele veio, o que ele fez? Ele viveu de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pastor Prescott, no livro No Poder do Espírito, eu não vou lembrar a página, mas tem um ponto naquele que diz assim, que Cristo era o que quer que a palavra dissesse. Se a palavra dele dissesse que Jesus Cristo tinha que ter 2 metros de altura, Jesus Cristo tinha com 2 metros de altura. Você pode ter certeza. Se a palavra dele dissesse, não, Jesus Cristo para ele vir na Holanda, ele podia vir na Holanda, ele podia vir no lugar. Tudo que a palavra dele dizia que era para Jesus fazer, Jesus fazia. E a palavra dele nunca disse para ninguém pecar. Ele não pecou. Porque a palavra dizia que ele tinha que ser justo. Ele disse, eu tenho que ser justo. Tem que ser santo. Tem que ser santo. Tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado. A pessoa diz assim, lembre-te do dia de sábado para santificar. A pessoa diz, não é para guardar domingos e festas. Peraí. Não tenho palavra todo isso. É para lembrar, é do sábado do domingo. É sábado. Só para vocês entenderem aqui. Vocês estão pegando a questão. O poder da palavra. Aquelas mesmas pessoas que muitas vezes dizem, eu creio num Deus criador. Eu creio que eu sobra das mãos de Deus. É as mesmas que, quando Deus disse haja luz, eles acreditaram. Eles disseram, realmente, eu creio que Deus disse haja luz e houve luz. Não é o mesmo que disse é para guardar domingo de festa. Sendo que o mesmo Deus que disse haja luz disse, lembra-te do dia de sábado para santificar. Sem credibilidade, sem revolução. Porque se Deus disse haja luz e houve luz, se Deus disse lembra-te do dia de sábado para santificar, é para lembrar de que dia para santificar. É do sábado. Oxi. Não faz sentido. Até o diabo sabe disso. Até você também sabe. Então, olha só, a grande maravilha. E o pastor principal também toca nesse E outra coisa, não é só do que ocorreu, não. Porque isso aí todo mundo que crê na palavra sabe que isso aconteceu. A questão é, por exemplo, Cristo disse que ia voltar. E o diabo tem certeza que ele vai voltar. E nós falamos aqui dentro do escrito da palavra que a certeza de coisa que se espera é fé. E ele tem certeza disso. Só que tem um detalhe. A questão não é apenas crer. A questão está no obedecer. É aí onde opera a diferença toda. Porque simplesmente porque o diabo ele tem certeza que Cristo vai voltar, ele tem certeza que ele vai ser destruído, ele tem certeza que vai haver um milênio, ele tem certeza que vai haver uma troca do sábado para o domingo, ele tem certeza do que essas guerras vão acontecer, as pandemias, das dificuldades, dos problemas dessa última reta final da história. Ele sabe de tudo isso, porque ele é um estudioso das Escrituras. Então a fé vem pelo ouvir as Escrituras, e ele acredita em tudo isso. Tanto é que ele acredita que ele faz tudo para nós não acreditarmos. Ou seja, para nós não obedecermos. Esse é o objetivo dele. Ele crê que estabelece. O problema dele é um só. Não obedece. Que nós façamos o diferente dele.
Ele estuda tanto a palavra, exatamente para ele poder achar os meios dele de enganar aqueles que estudam. Ele vai querer enganar os que estudam, pode ter certeza disso. Às vezes um pequeno erro que a gente acha que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. E se ele vê que os que estudam estão levando para o caminho errado, ele não se preocupa muito, não. Tá Ele está tranquilo. Agora, Agora, se ele perceber que um que estuda está querendo colocar na prática, aí, meu irmão, aí a tentação vem e é de concurso, para ver se a gente não avança. Porque ele sabe disso. Então, irmãos, devemos estar olhando para Jesus Cristo, que é autor e consumador de nossa fé. Como falei anteriormente, a questão da autoria, da fé, Cristo é autor da fé como Deus. Só que ele, quando veio, o pastor pessoal diz assim no livro do Poder do Espírito, Jesus Cristo estabeleceu um ideal para o homem. Sabe qual é o ideal? A lei de Deus. Esse é o ideal de Deus para o homem. Então ele estabeleceu o ideal para o homem. Mas ele não só estabeleceu o ideal, ele veio em carne, como homem, assim como nós, e viveu esse ideal. Apresentar o ideal. E ainda fez mais. Ele subiu ao céu. 10 dias depois, ele derramou o Espírito. Em grande medida. O que é o Espírito? Ele mesmo. Então, ele veio de novo em Espírito. E o pastor pensou assim, de novo ele quer viver esse ideal. Só que não mais por ele. Por nós. Esta agora não, porque ele já viveu, o sacrifício foi aprovado, já subiu ao céu. A humanidade dele é imortal, vai ter para sempre. Mas ele não só vive o ideal e morre. Ele sobe e envia seu Espírito, que é ele mesmo para viver em nós, para viver o ideal de novo. Olha o autor e consumador da fé. E através da palavra. Para viver em nós e através da palavra. Nos últimos cursos eu tenho falado muito de uma questãozinha interessante, que é a questão de sermos a habitação do Espírito Santo. E mas não tenho fé. Eu vou dizer que tu não tem fé mesmo se Cristo habitar em ti. Se Cristo habitar em nós, nós teremos fé. E eu não sou justo. Não é um homem que não pegue sobre a terra, eu digo é verdade. O pessoal gosta de pegar isso aí e dizer, é possível perfeição. Eu digo, não, mas peraí. Mas nem Jesus. Eu digo, não, mas Jesus está muito fora. Eu digo, não. Jesus é homem, não é? Então, pronto. Ele habita em ti ou não habita? E aquele que habita em ti não tem poder para te fazer justo, não? Se ele não tem poder contigo, um bocado de texto da Bíblia aí que fala que ele fez esse pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se eu me engano, é 2 Coríntios 5:21. Errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí está o erro. As pessoas rejeitam na cara dura. A pessoa dá a interpretação dela. É uma coisa que toca muito. Tem um texto em Judas, verso 24, que diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis diante de sua glória. Mas peraí, não está escrito não que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar? Poxa, gente, por que a pessoa disse que não é? De novo, é um evolucionista. Crê na criação, mas não crê na outra palavra que Deus está dizendo. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos... Ele, eu não estou falando de mim, não. Estou dizendo que eu sou poderoso, não. Ele é poderoso. Se eu me perder, eu não tenho nada a dizer. A culpa é de Jesus. Eu digo nenhuma. A culpa é minha. Porque todos os recursos que ele poderia colocar à minha disposição, ele colocou. É como a igreja lá de Zéias 4, né? Então ele fez tudo. Ele escolheu a semente. Ele botou uma cerca. Ele botou um lagar. Ele botou uma torre para ficar vigiando. Ele botou tudo. Aí a uva deu ruim. Ele disse, rapaz, julga entre mim e minha vinha. Porque se ela ficou ruim, a culpa não é minha, não. A Eva pegou. Aí os calvinistas dizem assim, é porque Deus determinou que você não pegasse furado. Quando Deus criou Adão e Eva, olha como é que Deus cercou Adão e Eva. De tudo para que não houvesse a desculpa, e Deus ele deixa nós dizer desculpa. Para que não houvesse a desculpa. Ah, Senhor, eu pequei porque eu estava com fome.
esse monte de pé de fruta aí dentro desse jardim, tu tá com fome. Pequei porque tu não me avisou. Tu me avisou, porque tu criou uma mulher, porque tu criou uma serpente. Tu de conta com Deus, né? Não, né? Deus não falou que ele pode nos fazer com que a gente não tropece e nos apresentar irrepreensíveis. O que a gente faz? É a única coisa que a gente pode fazer. Pega, só o que o senhor quiser. Porque do resto a gente não pode fazer mais nada, não. Tá aí, você faz a obra. Eu quero, não estou conseguindo fazer. Tá aí, volta o que eu quero em mim e faz a obra em mim, porque no mais eu não consigo, não. Todos nós seremos indesculpáveis. Todos os recursos para a nossa salvação estão à nossa disposição. Se nós não fazemos uso dele, culpa não é nossa. É como se você está passando fome, alguém chega com a cesta básica e bota dá na sua casa. Aí você passa mais uma semana sem comer, morre de fome, só morreu. Quem será que foi a culpa dessa pessoa? Não, foi ela mesmo. Porque a comida estava aqui. Foi trazida a comida para ela. Não foi porque eu não quis. Aí bota a culpa em quem não trouxe e quem trouxe. Então, todos nós, isso aí é sem exceção. Todos nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. Ah, eu me perdi por causa disso, não. É pecado teu, não vai botar a culpa no Senhor, não. É porque o Senhor botou uma árvore da ciência bem lá no jardim. Não tinha se botado, não estava perdido. Não quer botar a culpa em Aí o Deus. fulano se perdeu porque... Isso aí é o homem de Deus que foi dar aquele recado. Aí o fulano se perdeu porque a palavra de Deus não chegou lá. Chegou. Se perdeu por um outro motivo, não foi porque ela não chegou lá, não. Alguém negligenciou, alguém não quis ouvir, porque o único que dava vida era a palavra. Ela chegou por algum lugar, por algum motivo, em algum momento, ela chegou. Às vezes até pela natureza a pessoa reconhece. Né? Agora vamos botar a culpa em alguém, não. O culpado é a gente, exclusivamente a gente mesmo. Questão de escolha. Livre-arbítrio. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas e o que é fé? Fé é certeza, é convicção de fatos que se esperam, mas não se veem, que foram prometidos pela palavra de Deus, que tem poder em si mesmo para fazer com que é dito passe a existir. Entende assim? Sem acreditarmos nas promessas da palavra de Deus, mesmo Deus que criou os céus e a terra por sua palavra, sem isso, é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se quando Deus fala eu digo mentira? Isso não vai acontecer, não. Isso não é verdade. Agora, irmão, dizer, irmão Maurício vai fazer tal coisa. Bom, não. Irmão, está falando é a verdade, eu digo é mentira. Alguém pode falar isso pro seu pai? Não dá. Minha mãe disse, meu filho, fazer isso, meu filho, é assim hoje. Mentira, mãe. Menino fazer isso hoje? Mentira, mãe. Mentira, pai. Sabe por quê? Quando nós ofendemos a palavra de Deus, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Porque o verbo, a palavra, é Cristo, né? João 1, verso 1, verso 14. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 ao versículo 16. O verbo é a palavra que estava no princípio com Deus. Quando eu digo, Senhor, eu não creio nessa palavra, não. Está dizendo basicamente, eu não creio em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra. Então, se eu não tenho fé na palavra de Deus, se eu não creio que o mesmo Deus que falou aquelas coisas na criação e fez com que tudo passasse a existir, mas eu não creio que as outras palavras que Deus falou são verdade, eu não tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou resumindo, estou olhando esses outros pedacinhos. Para entender uma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque tudo que não é de fé é pecado. Está de acordo com a palavra de Deus? Tá. E se não tiver, é pecado. Então tá na palavra de Deus, eu digo para você. Meu povo, fecha os olhos e vai. Pode sossegar. Mas a gente duvida. O problema é esse. É porque essa dúvida não é fé. E se não é fé, não agrada a Deus. E por que não agrada a Deus? Porque é pecado, se não é fé. Se eu faço algo, eu acho que não. Talvez. Aqui no contexto lá da questão dos que tem
a fé fraca e dos que têm a fé mais desenvolvida, né? Se aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. Ele está na dúvida, não sei se... Ele fica com a palavra. Aí a pessoa diz, mas eu acho que não pode, então eu não vou comer. É fé isso aí, é? A palavra de Deus fala. A questão é essa. Irmão, eu não vou comer porque eu acho. Irmão, eu vou comer porque eu acho que Deus abençoa tudo. Isso é fé? Não. Eu vou comer. E por que está comendo assim? Porque a palavra de Deus está falando. Que é para comer. Esse texto mal compreendido, lá está assim. Pela palavra de Deus e a oração. Aí eles pegam só a parte que lhes interessa. A oração. Eu vou orar aqui na carne de porco, eu vou comer e isso é fé. Não. A fé vem primeiro pela palavra lá. Aí quer orar, ore segundo a palavra. O que a palavra está dizendo? Não como carne de porco, eu vou orar agora para mim comer. Isso é pecado. Isso não é fé, não. E o que não procede da fé é pecado, porque o Senhor nunca disse para comer carne de porco, ele disse o contrário. Não come. Como é que ele disse não come, eu vou comer e dizendo que é fé? Não, porque eu orei. Quer dizer que tua oração está acima da palavra de Deus. A oração da fé está assim. Isso aí não é diferente. É bem interessante. Então, irmãos, tudo que não vem de fé é pecado. Se é pecado, não agrada a Deus. Porque fé é justamente crer na palavra de Deus. Não ter fé é não acreditar na palavra que Deus fala. Que ela tem poder para cumprir o que ela falou. E sem necessidade de eu fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que eu tenho que ficar parado. A questão é, para a palavra de Deus se realizar, ela não precisa que eu faça nada. Se Deus falou que vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Vai acontecer tal coisa. Você determinou uma coisa. Rapaz, Deus disse que vai existir aqui um prédio de 20 andares. Ele falou que é como fazer prédio? Só se ele serve. Maurício vai fazer um prédio de 20 andares. Eu vou lá botar para fazer. Mas se ele falou, vai haver um prédio. Eu digo, quando ele disse lá para Abraão e Sara, né? Vocês vão ter um filho. Aí sabe? Vocês vão ter um filho. Precisava Sara arrumar uma mulher para Abraão. Aí Deus falou, você sabe? Pronto, Deus falou. A história dos dois irmãos, filhos de Isaac. A mãe de Isaac, dos meninos lá, de Jacó e de Esaú, procurou dar um jeitinho para acontecer a profecia. Não, irmão, a profecia vai acontecer de qualquer jeito. A gente está ouvindo da boca de um irmão e outro de vez em quando. Não, irmão, todos os efeitos vão acontecer mesmo. Quer dizer que vai acontecer agora, eu vou ficar acelerando ou ficar de braço cruzado? Não, vai a nossa parte que nos cabe. Obedecer o assinio do Senhor e vai acontecer mesmo. Agora vamos dar um jeitinho aqui para nós fazer logo isso acontecer. Não é assim. É igual adiantar a perseguição, né? Exatamente. Não precisa perseguir mesmo. Começar a conversar hoje. Começar a jogar pedra nas igrejas que estão caídas. A fé, ela aceita a palavra de Deus como ela está dita. Se Deus diz, protege. A perseguição não precisa ser caçar a conversa, não. Basta prosseguir vivendo pela fé. Viver prosseguindo pela fé, pode deixar que por causa dessa palavra é perseguição, né? Não vou caçar a conversa, eu vou fazer isso. Não precisa. Ela vai vir de qualquer jeito mesmo, mas faça só o que tem que fazer, o que é. Aí só prossegue assim e deixa que o resto é dele. Quanto maior for o nosso zelo, maior a perseguição que a gente passa. E vem sobre a gente. Livro Estudo sobre Fé, página 21. Isso é o John, né? Tá velhinho aí, né? Tá, por aqui. Esse livro aqui, Estudo sobre Fé, ele é de autoria dos pastores Wagner. Nesse estudo sobre fé, geralmente a maioria dos artigos, que foi uma compilação de artigos, né, é do pastor Jones, como essa parte aqui no caso. Poderia dizer assim: antes de Deus falar,
nada existiu. De modo que aquilo que é visível não veio a existir a partir do que é aparente. Não tinha nada. Depois que ele falou, tudo passou a existir. Como a gente leu em Salmo 33, verso 6 e 9. Apenas pela palavra, tudo existiu. Essa é a maravilha. Eu gosto que não conseguisse pegar esse raciocínio divino. Apenas pela palavra. Isso é fé. Deus falou. E não é porque tem tanta fé nisso, porque Deus falou, meu amigo. Só isso. Não, mas não está vendo nenhum sinal, não precisa de sinal. Uma geração adúltera, como é que diz? Entendeu? Uma geração adúltera e perversa pede um sinal. Eu digo, que sinal alguém não vamos pedir, gente? Está escrito. Pronto. E se não tivesse nenhum sinal do evento da vida de Jesus, eu digo, mas tinha falado de Deus. Se Deus não colocasse nenhum sinal da vida de Jesus, mas ainda tinha palavra de Deus. Ele ainda colocou sinais ainda. Mas o que a geração pede? Eu quero sinal, eu quero milagre, eu quero um anjo descendo do céu para me contar. Eu quero que Jesus apareça na minha frente. A Satanás diz, tu quer isso? Tu quer milagre? Pois pega milagre. Tu quer que o anjo apareça? Pois pega. Tu quer Jesus? Por favor. E personificar em Jesus para tu acreditar na mentira. Por quê? Sabe o que Satanás faz isso? Sabe o que as pessoas pedem isso? Porque elas não acreditam na palavra. Você acredita na palavra e você diz assim, Senhor, está escrito? Tá, assim é assim. Tinha alguma lógica em Noé pregar que o mundo ia ser destruído pelo dilúvio? Tinha alguma lógica? Que Deus precisa de lógica para cumprir a palavra dele. Então ele disse que ia acabar com o dilúvio, mas naquele tempo não chovia. Ora, é até dizer assim, eu não vejo lógica, como é que se não chovia vai se acabar com chuva, esse negócio aí. Mas Deus não disse. Então, é acreditar no que ele disse, porque o que ele disse já é um fato. Desacreditar do que ele disse, aí já é falta de fé, já é pecado. E Deus falou, é evidência suficiente para a gente. O que fez com que tudo passasse a existir? Apenas a palavra. Ele falou. Qual a diferença da palavra de Deus para nós? Ele falou e tudo passou a existir. Diz o salmista. A gente fala um bocado de coisa e não acontece nada. Geralmente a gente só fala, mas a gente não se deixa para fazer, não acontece não. Agora, quando Deus fala, aí pronto, é suficiente. Se for o caso dele operar alguma obra com as mãos, ele opera com as mãos. Mas é porque a palavra dele é poderosa. Interessante que ele dá poder para as palavras de seus filhos. Agora, as realizações é dele. Você diz assim, se a minha palavra estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, vocês podem falar e pedir o que vocês quiserem. O que quiser será feito. Olha o poder da palavra. Então veja só também, às vezes a casa que fala muito nome feio, né? Chama pelo nome do inimigo, às vezes acha que não tem nadinha, né? Se a palavra tem poder. Né? E às vezes a gente não entende, levando para esse princípio básico aqui. Se a palavra do bem é poderosa, a do mal certamente tem seus efeitos. Agora que nós estamos falando aqui acerca de Cristo, né? Que ele é tudo em todos, né? Ele na verdade é tudo, se você pensar. A sua vida para a sua salvação ele é. O pastor Jones diz assim, o ensino da fé envolve ensinar as pessoas que essa é a natureza da palavra de Deus. Que natureza? Essa aqui. Onde ele fala e as coisas acontecem. Essa é a natureza da palavra de Deus. Ela é todo poderosa. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Quando a gente fala, a gente está dando uma expressão do que a gente é. Isso é natural. Então a palavra de Deus expressa quem Deus é. A palavra de Deus expressa o pensamento de Deus, a mente de Deus. Ele diz, o ensinar como exercer a fé é como se
Se eu estivesse dando uma aula, gente, ensina um pouco o que é fé. Aí vai ensinar. Justamente esse bicho daqui. É mostrar que fé é acreditar que a palavra de Deus tem poder para realizar aquilo que ela falou. E o ensinar como exercer a fé é ensinar as pessoas a esperar que a palavra de Deus realize aquilo aqui. É crer, esperar aqui no sentido lá de Hebreus 11:1. Tempo de Deus. Certeza das coisas que se esperam. Porque Deus falou. Então, se Deus falou, e ele não falou de, mas crê. Agora, desde que nossos pais morreram, quer falar dessa da vida de Jesus? De lá em Pedro. Desde que nossos pais morreram. Esse é só o recorde de Deus. Talvez até eu morra antes disso aqui se cumprir. É bom. Acredito que está muito longe da volta de Jesus. Mas pode ser até que eu morra antes. Mas mesmo assim vai se cumprir. Deus não depende do tamanho para se cumprir essa promessa. Ele falou para o cara. Se o Maurício não te revive, não falou, então pronto. Vai se cumprir. Eu posso estar morto, pode dar todo mundo aqui morto, já descansando. No Senhor. Graças a Deus. Mas ele vai cumprir a promessa. Na hora dele. Porque ter fé também é confiar que ele vai realizar o que ele disse no tempo dele. Isso é fé. Presunção é dizer assim, eu tenho que ser em tal tempo. Tem que ser quando eu morrer, porque senão não vale. Não existe que tu venha antes de eu morrer. Não sei, eu creio que tu falou assim. Nossa fé ela tem que ser exercitada, né? Por exemplo, nós acreditamos que a oração ela é um instrumento essencial para a nossa vida. Acreditamos, né? Aí você acredita que Deus pode te ouvir? Acredita, né? Mas muitas das vezes você vai ter que orar 7 vezes pela mesma coisa. Tu ora 1, 2, 3, 4. Às vezes tu já desiste na primeira. Ah, Deus não vai me atender que eu já orei muitas vezes. Ora até ele atender. Se tu está sabendo que a palavra de Deus está te dando a certeza, então continua orando. Não deixa de orar. Exatamente. Então chega um momento que o Senhor agora cumpre a sua palavra. E você teve a paciência de esperar no tempo dele. Isso também é fé. Esperar o tempo de Deus. E depender da palavra para que ela realize a obra que por ela é falada. Nós também, quando a palavra de Deus é falada, a gente não depende de nós para realizar o que Deus disse. A gente depende da própria palavra que foi proferida para ela realizar a palavra. É a questão. A palavra de Deus está em nós. Tudo que ela falou, ela cobra em nós. Deus acredita que Isaac fazia uma grande nação. E antes de Isaac se casar, ele pediu a Abraão que Isaac sacrifício. Agora eu vejo que pode ter passado na mente de Abraão. A fé é confiar na palavra. Deus disse que de Isaac nasceu uma grande nação. E agora ele pede ele sacrifício. E agora deixou a cabeça de Abraão todo confuso. Mas é aí onde tem que confiar. Não, mas Deus disse aqui. Ele disse que ele vai dizer uma coisa e depois ele vai desfazer a própria palavra dele. Então o resultado final a gente viu qual foi. Prevaleceu o quê? O que ele havia dito antes. Era para provar a fé de Abraão. E às vezes a nossa é provada também. Às vezes a gente vê o texto aparentemente, Deus disse isso aqui, de repente está parecendo que ele está dizendo isso aqui. Não acontece isso. Quando depois tu vai olhar que a tua fé foi dar uma sacudida lá na frente, vai dizer, agora eu entendi. Aí Deus estabelece. Aquela história de João Batista lá. João Batista batizou com toda a convicção de Jesus, assim, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fez isso com convicção? Ele fez por fé, não foi? E por que depois ele duvidou? Só porque Jesus não visitou ele. E às vezes nós, por causa de uma visita, nós somos assim. Aí era primo dele, ele não foi para a cadeia visitar João. E outra coisa, está escrito, né? Nós vamos fazer alguma coisa pelos presos. Certamente nós estamos visitando. E Jesus não visitou. Aí João Batista agora vem na dúvida. Ó. Manda 2 discípulos dele, vai ver lá com esse aí. Ó. O homem que tinha batizado
convicção, agora duvida. Ali vacilou. Porque para ele ter a confirmação dele de novo, de volta, foi preciso os dois discípulos dele ir lá onde Jesus, falar com Jesus dar a resposta e eles levarem a resposta de Jesus para João. Aí foi que ele se restabeleceu de novo. Mas entre esse espaço aí, ele teve um vacilo. Porque isso aí que queira ou que não foi tudo. Ele precisou ser relembrado para a palavra. Interessante que, inclusive, o pastor Lago mesmo fala que muitas vezes na hora da tentação a gente esquece as promessas. A gente tem que Gênesis 15, se eu não me engano. Deus promete um filho para Abraão e Sara. Abraão e Sara tentam, que Abraão tentam fazer com que a promessa de Deus se cumpra da sua forma. Depois de todo aquele problema, 10 anos depois, só a dia. E veio lá, nasceu Ismael, o problema danado, sabe onde o que é o cabeça dele. Dá um foco nada dele, aí disse, não, manda Sara, manda H e Ismael embora. Porque ele não é filho da promessa, não. 10 anos depois, estando Abraão e Sara, 10 anos mais cedo. Antes, Sara já estava velha. Agora está 10 anos mais velha. O Senhor cumpriu a promessa em Abraão e Sara. Depois é a prova que o mundo ensinou lá de Gênesis 22. Pega o teu filho, o único filho, e vai aparecer no local. Que o único filho, quem nasceu primeiro? E o Senhor chamou um. Já tinha dois? Agora pega o teu único. Ele não disse pega um dos teus filhos, ele disse pega o teu único filho, ele já tinha Ismael. Mas o único filho com Sara. Precisa de entendimento, porque a palavra de Deus é que é isso. Eu não sei, mas louvado, eu vou citar mais, só vou lembrar se Abraão tivesse passado na prova de Sara, qual é a prova de Sara? Da proposta de Sara, para ele estar com H, se ele passasse na prova de Sara, ele não teria a prova de Ela de Sara, ele foi casado. Só que quando ele caiu naquela prova, aí depois de 10 anos, o Senhor cumpriu a promessa, aí o Senhor dá outra prova. Só que aqui agora, qual é a mente de Abraão? Deus prometeu uma coisa. Eu fui entrar no plano da esposa, como estava dizendo para o teu filho, foi aceitar o plano de Satanás. O Senhor disse para não adulterar? Disse não adulterarás. E a Sara arrumou a mulher para o marido dela. Arrumou a adultério. Agora, e aonde ficou a fé? Quer dizer, ela teve fé? Não, porque ela procurou agir no lugar de Deus. Essa era uma missão minha, não era de homem. Quem ia providenciar um filho para eles era Deus, não era eles. E ela agora não confiou na palavra de Deus, porque ela quis agora fazer acontecer, dando uma mulher para o marido dela. No tempo dela. Acho que ela foi envelhecendo, ela disse, não, estou ficando velha demais, isso não vai acontecer. E ela era tendência estéril, né? humana, né? E agora a lógica não tinha lógica, uma mulher estéril tem um filho. Então já eu sei que não tem mesmo, e eu sou velho, já acabou até os meus costumes, não menstrua mais. E agora eu vou arrumar uma mais nova e dar para o meu marido fazer. Quem é a mulher que vai fazer isso hoje? Talvez apareça, né? Mas é raro, né? Porque nós sabemos que uma mulher é feita para um homem só para uma mulher. Agora uma mulher vai e arruma outra mulher para outra. Aí não está escrito, eu vou arrumar uma mulher para o meu marido porque está escrito. Não, mas para lá. As escrituras ela diz o que é certo e diz o que é errado. Agora nós temos que ter entendimento. Salomão teve 1000 mulheres, agora eu vou ter que arrumar 1000. É só um que Deus deu. Mas está dizendo que é 1000. Não, 1000 é para Salomão que ele vacilou. Para mim continua aquela palavra, só uma. E Abraão foi tão esperto da segunda prova que ele não falou para Sara que Deus tinha pedido o filho para ser sacrificado, porque
quando Deus prometeu para ele que ia dar um filho, ele falou para ela, né? E aí ela ficou ansiosa. Aí ele disse, rapaz, eu não vou falar para essa mulher não, senão ela vai atrapalhar de novo. Vai atrapalhar de novo. Estudo sobre fé, página 24. Se a pessoa que exerce a fé, que a palavra de Deus sabe que a palavra de Deus é criativa e que por essa razão é capaz de produzir a coisa falada. Logo, essa pessoa que tem essa fé pode entender, não supor, não é suposição, não é eu acho, não é talvez, que os mundos foram criados e vieram a existir pela palavra de Deus. Texto interessante aqui, ó. Romanos 4,17. Em especial essa parte aqui, cor de rosa. Perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus ele pode falar de uma coisa que ainda não é, como se já fosse, porque quando ele fala, a coisa é. Por exemplo, Jesus morreu desde quando? Da fundação. Fundação do mundo? Antes mesmo da fundação do mundo? E quantos anos, cerca de quantos anos ele morreu na verdade? Cerca de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. O fato, na realidade, acontecendo. Mas como é que agora a palavra está escrita dizendo que ele morreu antes mesmo da fundação do mundo? Porque no plano, quando o Senhor falou, ali já era um fato. Mas ia se cumprir no devido tempo de Deus. Aí dá uma sustentação. Ou, na verdade, Jesus morreu literalmente antes da fundação do mundo. Mas no plano lá de Deus, ele já ia exatamente cumprir com esse propósito. No tempo determinado. Então, antes mesmo que acontecesse, para Deus, já era um fato. Ele não ia voltar atrás. A não ser que as pessoas dizer que ele morreu antes da fundação do mundo, literalmente, ele tem que mostrar o texto. Né? Número 23, nós assim. Eu vou pensar nesses dois pontos aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Quando ele fala algo que ele estabeleceu aquele algo, que esse algo não depende do meu livre-arbítrio, esqueça. Mas Deus não fez o homem lá e ele disse que se arrependeu. Olha só, de acordo com esse texto, as pessoas podem torcer ele. Por exemplo, Deus não é homem para que minta. Às vezes as pessoas podem misturar a natureza divina com a humana e dizer assim, olha, Jesus Cristo, ele quando se fez homem era totalmente homem. Mas ele pode também dizer assim, olha, ele mesmo como homem recebia as adorações dos anjos. Então ele era Deus, né? Então Jesus mentiu? Claro que não. Né? Por quê? Porque ele está dizendo que ele não é filho do homem. E ele não é filho do homem. Agora está se referindo claramente a Deus. Não está se referindo a homem. Mesmo Jesus Cristo humano. Não está se referindo a homem. Está se referindo à sua deidade, à sua divindade. Deus não é homem para que minta. E o próprio Jesus Cristo não mente. Nunca mentiu, né? Então, fácil de entender, mas as pessoas podem complicar. Nem filho do homem para que se arrependa. Por exemplo, aí você diz, mas Deus se arrependeu de fazer o homem. Ó, ele pode misturar, fazer um jogo de palavra e entender errado. Que aí, nesse caso, deixa de ser fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na palavra de Deus, segundo o Espírito, está falando na verdade. Porque às vezes eu vou entender a palavra de Deus como sendo de Deus, distorcendo o entendimento do Espírito. Entendeu? Porque embora Jesus Cristo sendo filho do homem, mas ele não perdeu a sua divindade. Ele continua sendo Deus. E ele, como Deus, não é homem. Assim como a linguagem diz assim, o Jesus humano não é o Deus Todo-Poderoso. É a mesma coisa aí. O Jesus humano era humano mesmo. Mas não mentia também, não. Né?
Mas o resto da raça, todos são mentirosos, diz a Bíblia. Né? Uns mentem mais do que outros, mas todos mentem. Né? Mas Deus não mente de jeito nenhum. Nem ele, nem seu filho. E geralmente a gente conhece esse sujeito natural. Então, provavelmente, quando ele se sujeita a essa natureza humana pecaminosa. A partir do momento que ele deixa que Deus habite nele, se Deus está nele e Deus não mente, isso é que vai mentir. Deus está nele, Deus não mente. Agora, se é Satanás que está, Satanás é o pai da mentira, o que o homem vai fazer? Mentir. E como Jesus Cristo, mesmo como filho do Altíssimo, como filho de Maria, ele não cedeu, né? Então permaneceu perfeito, sua mente, a sua natureza divina continuava. E está aqui a humana agora buscando de Deus. Aí é o único filho do homem nesse sentido que não pecou. Embora tenha a natureza pecaminosa. O resto, todos eles pecaram. Todos destituídos. Todos destituídos. Eu fiz essa conexão de texto aqui, de Romanos 4, 17 e Números 23, 19. Vou fazer essa questão aqui. Ó. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele fala de coisas que não existem como se já existissem. Ele fala de eventos que ainda não aconteceram como se já tivesse acontecido. É como se ele estivesse falando uma coisa aqui, olhando aqui, ó. Dizendo, rapaz, vai acontecer assim, 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 e vendo um evento acontecendo na frente dele. Por quê? Porque quando ele fala, acontece. Então é por isso que a gente diz aqui, ó. Deus não é homem para que minta. Porque mesmo que ele fale de uma coisa que não existe, porque ele falou, a coisa passa a existir. Mesmo que ele fale de um evento que ainda não aconteceu, esse evento acontece. Porque ele falou. Então se Deus disser, se ele disser aqui, ó, irmão, a notícia ali, caiu um avião em tal lugar, você vai pesquisar esse testemunho, né? Você disse que caiu um avião em tal lugar, não aconteceu não. Não. Porque a palavra do homem. Porque se Deus disser, em tal dia, em tal hora, em tal lugar, um avião caiu, um avião vai cair. Isso você pode ter certeza que vai acontecer. Você pode ficar tranquilo, que a notícia vai vir. É assim que são as profecias da palavra de Deus. São faladas coisas, como o exemplo lá do dilúvio, que basicamente era uma profecia, né? Foi falado de um dilúvio. E o povo ficou dilúvio. Vai acontecer um dilúvio no lugar que ele chove. Nada acredita nisso aí não. Noé, pela fé, ele acreditou na palavra que Deus falou e disse, rapaz, se Deus está falando, então porque isso não vai acontecer, porque o que Deus fala acontece. Os outros que não tinham fé, ficaram assim, rapaz, que nem chove. Noé, vou comer tempo para fazer arma, né? Você tá? Rapaz, foi mais de 100 anos. Noé fazendo arma. Esse velho é doido. Torrando tudo. Então ele disse que tem um monte de ajudantes de Noé, que ele pagou, né? Que não se perdeu. Mas ele criou na palavra. Isso é estranho. Não tem muita lógica disso aqui não. Mas Deus falou. Se ele criou tudo pela sua palavra e ele falou que isso vai acontecer, então bora fazer água. Bora gastar o dinheiro que nós temos. Deus pode chamar as coisas que não são como se já fossem ou já existissem. Se um homem fizesse isso, o que a gente pensaria dele? Está contando mentira. Vamos falar uma coisa que não aconteceu. Fulano está mentindo. Se um homem dissesse que algo existe, quando de fato não existe, olha, o ET, aquele bichinho verdinho. Aqui, você é doido. Verdadeiramente mentiroso, se não tiver base na palavra. Esse homem estaria dizendo uma mentira. Mas Deus não pode mentir. Por que ele não pode mentir? Porque quando ele fala algo, mesmo que não exista, esse algo passa a existir. Eu acho que tem cavoador, entendeu? Tem cavoador já. Vamos falar aqui de um avião que cai dentro d'água e sai andando dentro d'água aí. Um avião, aí não é isso. Aqui é avião. Vira submarino. Um avião está caindo aqui. Existe um avião submarino. Ele cai dentro d'água, quando ele cai dentro d'água, ele vira submarino. É isso aí. Então, quer dizer, existe carro que anda no chão,
e entra na água como um aquático. Agora você tá ouvindo, não tem não, né? Aí o pessoal diz assim, isso pode ser mentiroso. Agora se Deus dissesse, tem um avião que quando cai na água ele vira um submarino. Ele consegue andar em cima no ar e você quer dizer que Deus estava mentindo. Mentira, Senhor. Não, porque quando ele fala, existe. A questão, Deus não pode mentir. Logo, quando Deus chama as coisas que não são, que não existem, como se já existissem, é evidente que essa ação divina faz com que tais coisas passem a existir. Se eu falo isso, do avião submarino, se eu falo isso, vocês estão mentindo. Mas se Deus falar, Deus, quando não tinha luz, Deus disse assim, haja luz, quer dizer, se eu mentir, a luz haja firmamento do céu. Vai ser mentira. Aí, tá lá o firmamento. Aí aquele monte de água e Deus diz, haja poção seca. Isso é mentira aí. Haja um avião submarino. Eu não vou dizer que isso é mentira. Já sou todo dia, diz para aveiou. Então, a questão é essa. Deus não pode mentir, porque o que ele fala, mesmo que ainda não exista, passa a existir, se torna realidade. Deus falou, acabou. Mesmo que eu não esteja vendo. Que é o que a pessoa define como um fato, né? É algo que foi visto, foi testemunhado. Todo mundo viu. Fato. Fato é quando não se nega. Você que a terra não está sentada na cadeira. A fé, se ela for baseada só em algo que se vê, não é fé, não. Senão, estava escrito em Hebreus 11, diferente do que está lá. Né? Em outras palavras, diz o pastor Nunes, elas vêm à existência por meio de sua palavra, como foi na criação. Se Deus falou, todas as promessas contidas na palavra de Deus, que são muitas, apesar da gente não ver, a gente crê por quê? Porque Deus falou e Ele é o mesmo Deus da criação. Então, o que Ele fala, acontece. É interessante estabelecer isso. A palavra de Deus tem o poder para fazer com que exista algo que antes não existia. E a partir do nada, sem precisar de obra-prima nenhuma, sem precisar que o homem faça alguma coisa. Deus falou, acabou. Deus falou, passa a existir. Ninguém pode dizer que Deus está mentindo, porque mesmo que não exista, Deus fala, ela passa a existir. Como é que Deus deixa mentir? Se tudo que Ele fala acontece. Se tudo que Ele fala passa a existir, como é que Ele vai mentir? Agora, nós dizemos um pouco. Pastor Vago. Livro Vivendo pela Fé, página 20. É por isso que a palavra do Senhor é força e conforto para quem nela crê. Pois a palavra que está escrita na Bíblia é a palavra de Deus. Certo? É a mesma que criou os céus e a terra. A diferença é que ela não está escrita no papel. E aqui está. Mas é a mesma palavra. Agora, a pessoa diz assim, o que tem a ver com conforto, com força? Para quem ela crê, é porque se eu acreditar que aquele Deus que criou o céu, a terra, mais tudo e que fez essas coisas pelas palavras, se eu acreditar nesse Deus, eu acreditar em todas as outras palavras de Deus que na Escritura Sagrada, eu começo a entender que, puxa, o Espírito faleceu, eu assim, querendo conforto, bom. Jesus disse, Deus vai ressurreição para mim. Quem crê em mim, que esteja morto liberado. Negócio de ressurreição. Que conversa estranha. Negócio de ressurreição. Morto, livre. Não, é porque a mesma Deus que falou lá na criação, a mesma Deus que diz, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, eu também volto à vida. Pode ficar sossegado. É você que na criação, mas não crê na ressurreição. Vai, mas não Deus falou. Meu Deus, por que eu vou dar a ressurreição agora? Como Paulo fala em 13, seus irmãos, não sejamos como demais, se não tem esperança. Tudo isso fala da ressurreição, né?
Eles não sejamos como os demais que não têm esperança, que não têm conforto, que não têm força, que não têm uma consolação. Qual é a nossa consolação, irmãos? É a palavra do Senhor, o que Ele falou. Aí eu tenho gente querida, eu fico na beira de morrer também. Aí o Senhor dá uma promessa. Eu vou ressuscitar o Senhor. Ok? Se tu morrer, eu te ressuscito. Aí se a gente tem isso, por que vamos desesperar com os outros? Não estou dizendo que não pode ficar triste. Mas por que vamos desesperar com os demais? Não tem que aparecer joga em cima do caixa uma pessoa caindo. Descendo lá do buraco. Pagou. De desespero. Por que eu vou fazer isso? Eu deveria vir e falar na criação do filho. Se ele falou na ressurreição também, ele vai cumprir também. É o mesmo Cristo. Ou ele é mais poderoso antes, agora está mais poderoso. Caraca, é isso aí. Na criação, Jesus era muito Deus. Mas agora, passou muito tempo, né? Tem 100 anos já. Ele está mais poderoso, o tempo vai chegando. Não, é Deus. Porque Deus está mais poderoso. Ele é eterno, como é que é? Você tem eternidade perfeita. Vamos entender. Toda a palavra está sendo proferida por Deus aos ouvidos dos profetas. Os profetas escreveram. Mas quem foi Deus. O mesmo Deus se falou na criação. Então, por que eu creio na criação de uma forma e eu creio no resto da palavra de outra forma? Não é não. Não vem que falou. Eu ouvi. Eu ouvi da palavra do Senhor falando que ele pode me guardar de pecado. Se ele estiver no pecado, ele nos voltar. Eu peraí, a palavra de Deus diz o contrário. Tem pessoas que ensinam o povo a acreditar em certas passagens de uma maneira mais prática do que na criação. Na criação, eu creio plenamente. Aí na outra parte, não, aqui o Senhor não quis dizer isso, e na criação eu quis dizer isso, que haja o que ele quis dizer que haja. Quis isso, e eu ouvi isso. E agora ele falou também. Que pode guardar e pensar, porque ele vai voltar. E da nova terra como morada. E por que eu não creio dessa forma? E por que um raio de uma pode responder essa pergunta? Mas não só acreditar que isso é verdade, mas agir de modo a responder. Você disse que deixar em nossas mãos a mensagem de Cristo. Por que eu não acho que eu responder? Quando a igreja refletir perfeitamente para a lei de Cristo, o Senhor virá para reclamar alguns. Quando a igreja de Cristo refletir perfeitamente para a lei de Cristo, o Senhor vem e reclama o Senhor. Então, você chegar na casa e não festejar na capacidade de ser assim, esse capacete, e vamos embora. Deus vem Satanás diz, não, essa aqui é minha. Isso é minha. Pronto, ele vem reclamar sobre ele. Reclamar não é no sentido de reclamação, de repreensão. Reclamar no sentido de dizer, isso aqui é meu. Isso não lhe pertence, pertence a mim. Então, se quando o nosso caráter estiver perfeitamente ajustado ao caráter de Cristo, como é que vai ser isso? Tudo é pela palavra. Criou pela palavra, nos redime pela sua palavra na vida de nós. E devemos buscar quando essa palavra estiver plenamente sendo vivida por Deus. Que Deus nos abençoe. Que Jesus Cristo dê poder para viver a sua vontade. E cremos na sua palavra como uma fé madura. A fé segundo o Espírito.
temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo a glória e os meus pés que eu não tenho, um sonho nascer, minha vida de ser. Meu bom Deus, muitos sofrerão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo a glória e Entendeu? Jesus querido, nosso Deus, Senhor da glória, nosso soberano. Nós louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome. Pela graça que Deus concedeu de mais um estudo, de mais um exame da palavra. Agradecemos pela graça da inspiração. Agradecemos pela graça de Deus de mostrar a tua vontade. Agradecemos a Jesus porque o Senhor nos admoesta, nos exorta, é necessário nos repreende, para que possamos ser Jesus voltar como Pai, né? E por isso, Jesus, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que a nossa fé é pequena. Sabemos que é necessário que ela cresça. Sabemos que precisamos ter mais confiança na tua palavra. E saber que aquilo que o Senhor disse aos seus profetas, que foi registrado nas Escrituras, não vai acontecer fielmente. Que nós possamos crer nesta palavra. Que a visão palavra da criação, a visão palavra da Bíblia, que você sabe ajudar a profecia de Deus. Dá-nos a graça, dá-nos o teu santo nome, Deus Espírito, dá-nos o bastante de saúde, de cuidados, de santidade,